Aqui eu pergunto para vocês o seguinte: o que é ter a verdadeira coragem? É proteger sempre o orgulho de seu ego e de suas crenças? É lutar por aquilo que acredita, mesmo que torne a Terra em um inferno com suas atitudes? É buscar a paz pisando nos corpos que se arrastam no chão? Talvez no final não tenha nenhuma resposta sobre o que significa ter coragem de verdade, mas eu acredito que, assim como é mostrado em Vinland Saga, a verdadeira coragem é quando você preza pela vida dos outros, generosidade por aquilo que lhe foi dado e o perdão de quando você estava errado e admite os seus próprios erros. Bora comentar sobre mais esse episódio de Vinland Saga. E aí galera do canal do Manjo, como vocês estão? Espero que todos estejam muito bem e hoje para mais um vídeo de Vinland Saga. Antes de mais nada, já agradeço a todos que vão ficar no vídeo até o final, porque tem coisas muito legais sobre esse episódio que eu vi e eu gostaria muito de comentar com vocês, e também gostaria que vocês me deixassem os comentários aí embaixo o que vocês acharam dessa reflexão, como também o que vocês acharam desse episódio, beleza? Muito obrigado a todos que estão deixando aquele famoso like, para todos que estão se inscrevendo, compartilhando e comentando. E bom, o nosso episódio vai começar com aquele enfileiramento ali de mortos do pessoal que era servo do Ketil. E logo nesse começo nós vemos ali o Canuto com o seu pai, enquanto o seu pai vai dizendo que essa é realmente a responsabilidade de um rei: escolher quem vive, escolher quem morre. Porque os jovens vikings, junto com o Flock, queriam ir para a fazenda pegar algumas casas, ou seja, eles queriam alguns espólios para si mesmos, sendo mulheres, dinheiro, comida e por aí vai. Mas o rei Canuto não permite, até porque em sua estratégia a ordem é pegar toda a fazenda e não apenas pilhagens daquela fazenda. Ele quer usar aquela terra, e para usar a terra ele também precisa das pessoas que estão por lá. Essa é uma das grandes responsabilidades de alguém que governa sobre as outras pessoas, que nos mostra a importância da responsabilidade deles. Só que até onde vai os objetivos ali do Canuto? Porque nesse momento todo, embora ele tenha sido um rei muito inteligente, também muito estratégico, o problema é que a todo momento a riqueza e o poder o levam cada vez mais para o próprio abismo, pilhando vários cadáveres ao seu redor, assim como o seu próprio irmão e o seu próprio pai. E embora hoje ele seja um rei, o Thorfinn e até mesmo o Thorgil o fizeram perceber que ele não passa de um ser humano. Se alguém quiser matá-lo, se o destino quiser que isso aconteça, isso vai acontecer uma hora ou em outra. Então todo o caminho que ele colheu, ele também irá plantar no futuro. Esse episódio, é claro, nos mostrou as consequências por parte do Omar, mas ninguém permanece no trono para sempre, e por isso o Canuto ele deveria pensar um pouquinho melhor acerca da sua busca pelo paraíso, mesmo que ele transforme o seu caminho inteiro em um total inferno. E eu acho que essa discussão é muito importante, porque o rei Canuto, como rei e como status, ele tem ali uma localidade onde ninguém pode alcançar. Não uma localidade, claro, de local, mas sim de status, porque ele é o rei muito poderoso, tem grandes alianças, essas grandes alianças fazem com que ele consiga dominar os outros reinos, porém como ser humano, ele é apenas um ser humano. Se alguém quiser tramar contra ele, assim como foi feito lá no passado e ele tomou o posto do seu pai e até mesmo matou o seu irmão para ter os dois domínios, tanto dele quanto do seu irmão, sob sua posse, da mesma forma a riqueza e o poder vão o engolir completamente até o ponto onde ele ficará totalmente cego, vazio, e o paraíso nunca será alcançado, porque como disse no último episódio, raiva só gera mais raiva. E quanto mais o Canuto toma, mais lhe será tomado em um futuro. Passando para a frente do nosso episódio, nós vemos o Omar chegando ao local onde estavam ali as pessoas, né? Colocando os curativos em todo mundo. A gente vê aquela garota que estava aparentemente, acho que na cama do Omar, logo no começo da segunda temporada. Ele só ficava lá transando com ela e ela tá lá chorando porque o seu pai teve os seus braços arrancados. E ali ele vê a consequência de seus atos, ele vê as pessoas morrendo. Ele vê que a guerra não é aquilo que ele imaginava. Ele já não se sente mais
aquele ser poderoso. Não porque ele imaginava que a guerra fosse algo super bonito, mas que ele imaginava que ele sempre estaria no topo. Por isso, ele era melhor do que todos. E ao ver a sua pequenez naquele mundo enorme, ele pôde perceber a consequência de seus atos e o quanto o seu orgulho fez com que ele acabasse nesse estado e fazendo com que a sua família e até mesmo seus servos e pessoas que estavam ao seu redor fossem prejudicadas por isso. Ele não fez diretamente uma atitude para a qual sua fazenda fosse tirada de si, porém ele foi usado nesse processo todo e tudo isso fez com que ele aprendesse que o orgulho de um nórdico não é o que vale a pena, mas sim a vida, cultivar a vida, como Thorfinn estava cultivando ali, como eles estavam construindo a vida a partir do nada. Agora o Olmar percebe a importância de cultivar a vida, cultivar a plantação e as pessoas ao seu redor, porque a guerra só vai levar à destruição daquilo mesmo que eles construíram. Nisso o Olmar ele passa por um desenvolvimento porque percebe a consequência de seus atos, mas não só a consequência de seus atos, como o que é também a verdadeira coragem. Porque é então que ficam lá na indecisão se a gente volta a batalhar, se não volta a batalhar. O Ketil está impossibilitado de dar alguma ordem, o Thorgil quer voltar a lutar, mas o Sverkel diz para ele que quem tem que decidir de verdade é o Olmar, porque o Olmar é o verdadeiro herdeiro daquela fazenda, daquele povo, já que o Thorgil saiu e foi lá junto com o rei e largou a fazenda à torta e à direita. É nisso que o Olmar chega lá e fala que eles vão se render. O Thorgil tenta contra-argumentar contra o Olmar, dizendo para ele que não, você honrou nossa família, você honrou nosso orgulho e tudo, e aí o Olmar fala, não quero saber disso. E sabe por que eu não quero saber disso? Porque a vida é mais importante, estou com medo de morrer, eu não quero que as outras pessoas morram mais, eu não quero mais ver isso daqui é terrível. Eu percebi que na verdade a morte é algo que passa assim pelos nossos olhos, a nossa vida ela é um sopro, a gente não sabe quando a gente vai e eu quero continuar vivendo, mesmo que eu tenha que fugir, mesmo que riam de mim, não me importa o orgulho. Ter coragem de verdade é assumir os meus próprios erros e não só isso, como também ter aceitado aquela zombaria que o pessoal fez contra mim. Sabe por quê? Aquela era a verdadeira coragem, porque ali ele não conseguia admitir quem ele era de verdade. Nesse momento, o que o Olmar faz? Ele se despe de todo o seu ser e mostra como ele é fraco, impotente, incapaz. E aí ele percebe que ele não era aquele cara forte, aquele cara que gosta de guerras, ele se conhece. E a partir do momento que ele se conhece, ele começa a valorizar a vida. E a verdadeira coragem é você quebrar o seu orgulho e aceitar que você errou, que você esteve errado por muito tempo e a partir disso tentar recomeçar de uma forma ou outra e terminar aquilo que ele começou. Se ele começou aquele erro, ele vai cicatrizar ali aquela ferida que ele abriu entre a fazenda e o próprio reino do rei Canuto. E a verdadeira coragem mostra isso pra gente. Não é você batalhar ali pelo seu reino, por aquilo que você acredita, entre aspas, sabe? Não exatamente nesse sentido, porque cada um tem aquilo que acredita. Porém, é você lutar por aquilo que acredita, mas se você perceber que está errado, quebre o seu orgulho, admita o seu erro. Foi isso que o Olmar fez e o Thorgil, não aceitando a situação, vai embora, provavelmente vai tentar armar mais uma ali pra cima do rei Canuto e provavelmente ele vai chegar perto do rei Canuto e depois vai morrer, eu acho. Nisso o Einar vai buscar o Thorfinn, descobre que ele foi se encontrar com o rei Canuto e aí ele fica desesperado, sai correndo lá atrás dele, enquanto o Thorfinn tá lá pedindo pra falar com o rei Canuto pra terminar de vez aquela guerra. Ele vai lá como um mensageiro, mas o Drott, que é o cara lá, que é um dos soldados do rei, fica lá zombando dele e tudo, o Thorfinn tenta conversar, eles chegam até a falar pro rei Canuto que o Thorfinn tá ali, e aí ele toca ali no seu rosto, provavelmente se lembrando ali do corte que... eu acho que foi o Thorfinn que fez aquele corte, né? E aí então ele fala que não há necessidade de conversar com ele, mas a gente percebe que ele ficou... tem alguma coisa aí. Por quê? Porque o Thorfinn lhe remete diretamente ao seu passado, ao seu verdadeiro objetivo, o que ele não deveria ter perdido de vista. Porém, ele hoje se nega a pensar da mesma forma que ele pensava anteriormente. Por isso ele vira as suas costas e vai indo embora, enquanto o Thorfinn tá lá desviando dos golpes do maluco, embora tenha levado um soco na cara dele. O Einar encontra ele e fala pra ele parar com essa palhaçada, pra eles irem embora. Se os caras querem guerrear, deixa que eles guerreiem, agora eles são livres, vamos embora e pronto, acabou. E aí o Thorfinn fala assim pra ele, olha, eu sou muito grato de ter parado aqui nessa fazenda. E aí tem uma das discussões
mais legais que eu gostaria de trazer para vocês. Porque o Thorfinn, ele foi acolhido, ele teve uma segunda chance naquela fazenda, ele aprendeu naquela fazenda. Independente se ele era um escravo ou não, e todo mundo aí que tá comentando sempre, mas ele era um dono de escravos, mas ele era um não sei o que, tal. Gente, o Thorfinn aprendeu a partir disso. Você pode aprender a partir de situações ruins da sua vida, ou então de situações desfavoráveis. Nem tudo vem para o seu mal, basta que você ressignifique, ou então que você veja sob um ponto de vista diferente, valorizando cada ponto que foi bom e vendo cada ponto que foi ruim. O Thorfinn aprendeu com um grande mestre, que é o Sverker, aprendeu com um mestre, que é o Kate. Eles deram comida para ele, cuidaram dele, e ele tá ali retribuindo tudo que lhe foi dado. Não adianta ele querer continuar andando sem retribuir a gentileza que lhe foi concedida. E o ponto legal disso, gente, é que o Thorfinn, o que ele faz aqui? Ele aprendeu com aquela situação. Graças à fazenda, ele pôde conhecer o Einar, ele pôde conhecer a Arhain, ele pôde conhecer todas as pessoas ali, ele pôde ter uma mudança de mentalidade, ele pôde encontrar a razão para ele fugir daquele vazio que ele se encontrava e começar a se encher de coisas boas, plantando vida. Assim como ele estava fazendo ali na plantação, criando vida, agora ele compreendeu como pessoa ele pode fazer isso, através dos ensinamentos até mesmo da Bíblia, que sempre o Cobra acabava lendo para o Sverker. Então ele aprendeu muita coisa e valoriza isso tudo. Por isso a sua jornada em diversos lugares, como trabalhos, mesmo que eles sejam ruins muitas vezes, escolas que você passou assim e sofreu bullying ou situações muito complicadas, elas também guardam coisas boas. Nem tudo é só ruim. Sempre guardamos um aprendizado de cada passo de nossa jornada em nossa vida. Não adianta cuspir no prato que nós comemos. E com isso, o que o Thorfinn faz? Ele cria o primeiro método dos episódios passados, quebrando o ciclo antigo daquela guerra, transformando tudo com novas atitudes, e a partir das novas atitudes, ele traz uma nova roupagem, uma roupa totalmente nova, ao invés de remendar aquela roupa que estava totalmente rasgada. Ele traz uma roupagem totalmente nova, e isso bate diretamente também com o próprio cristianismo e umas partes de seus ensinamentos. Por isso que tudo que o Thorfinn faz traz muito sentido para mim. Eu gosto muito dessa visão e eu achei mega interessante esse final. Foi muito legal mesmo, muito emocionante. E lá o Drott vai lá e vai dar um soco nele, porque o Thorfinn vai receber uns 100 socos para poder falar com o Rei Canuto. Ele entra ali numa aposta com os caras e tal. E ali nós terminamos o episódio. Gostaria de saber o que vocês acharam das reflexões que eu trouxe. Vocês podem trazer outras aqui, tá bom? Estamos livres aqui para criticar o que a gente quiser, para comentar o que a gente quiser. Criticar, claro, no sentido construtivo, óbvio. E o Mandrou tá vazando. Até um próximo vídeo. Um beijo no coração de todos vocês e tô indo nessa. Valeu!